Rapaz, quando eu falei no meu vídeo sobre baratas que elas eram criaturas extremamente resistentes, eu ignorei totalmente o fato de que existe esse carinha aqui, o tardígrado, ou o urso da água para os íntimos. Um animal minúsculo, e quando digo minúsculo é minúsculo mesmo, basicamente impossível de se ver a olho nu, além de ser uma criatura que basicamente todo canal de ciências do YouTube já falou sobre, já que é um ser vivo que desperta a curiosidade de muita gente, já que eles são o que podemos chamar de um dos animais mais resistentes do planeta, podendo sobreviver a condições e ambientes que um ser humano jamais conseguiria, fazendo inclusive com que as próprias baratas pareçam nada comparado a eles. Agora, como ele sobrevive a essa agressividade ambiental, descobriremos mais pra frente desse vídeo. Aproveitar também que estamos nesse início de vídeo para dar um aviso para vocês. Eu tô pensando em fazer um vídeo de perguntas e respostas, principalmente perguntas relacionadas a temas envolvendo biologia em geral. Portanto, se quiser perguntar algo, basta escrever nos comentários dos vídeos e mensagens da comunidade da qual pedirei perguntas, especificando que é para o vídeo de perguntas e respostas, mais ou menos da forma como deixei no vídeo. Quando eu juntar uma boa quantidade de perguntas nos vídeos futuros a partir desse, farei o vídeo em questão. E como de costume em todo vídeo desse canal, não se esqueça de dar o seu apoio, dando um gostei, comentando e compartilhando o vídeo, pois isso ajuda muito a crescer nossa comunidade aqui no YouTube. Caso você goste dos vídeos que eu posto, considere se inscrever para receber os vídeos que estão por vir. Os vídeos saem toda quarta-feira à tarde. Bom, para começar de verdade nosso vídeo, acho importante definir o que é um tardígrado. Bom, tardígrada é um filo animal próximo a outros dois filos, Onychophora, que são os vermes de veludo, e Artrópoda, que são os insetos, aracnídeos, lacraias, pelos de cobra e crustáceos. Os três grupos formam um clado chamado Panartrópoda. Eles são extremamente pequenos, atingindo no máximo uns 2 milímetros mais ou menos, sendo que a grande maioria de seus indivíduos só se observa com um microscópio. Possuem um corpo com 4 segmentos, não contando com a cabeça, além de possuir 4 pernas, lembrando que essas pernas não possuem articulações. Uma perna por segmento, além de terem um corpo gordinho que chama a atenção de muita gente. Inclusive, tardígrados não têm coração. Não é uma informação lá muito relevante, mas achei interessante colocar aqui. Eles têm uma boca complexa onde possui algumas partes afiadas que chamamos de estiletes. Essas partes são usadas para rasgar a célula das plantas e capturar todo o conteúdo dela, já que é um dos componentes da sua dieta. Algumas espécies também se alimentam de protozoários, como amebas, rotíferos e outros tardígrados. Também temos os que são onívoros, que se alimentam de todos esses itens citados aí. É interessante que eles podem ser encontrados em basicamente todas as regiões do mundo. Normalmente estão muito relacionados à água, mas podem ser encontrados na terra, na água doce, no mar. Basicamente todo o ambiente possível. Como disse, eles precisam de umidade para sobreviver. Os que vivem em terra, por exemplo, possuem uma película de água em volta do seu corpo. Os que são encontrados no mar são um tipo de animal que chamamos de meio-fauna bentônica. Ou seja, são aqueles animais extremamente pequenos que muitas vezes não conseguimos enxergar a olho nu, que vivem nos pequenos espaços e vãos entre os grãozinhos de areias ou sedimento que eles se localizam. Os tardígrados marinhos em si são encontrados na areia da praia, normalmente em areia grossa, já que possuem mais espaços entre os grãos, ou na parte rasa do mar, dependendo da espécie e também nas profundezas. Mas ainda assim, seu encontro é bem ocasional e raro, e não são tão fáceis de se achar quanto os tardígrados da terra e da água doce. Eles são animais bem diversos. Em 2022 haviam cerca de 1.300 espécies descritas, mas a previsão é que esse número aumente a cada ano, conforme aumente a exploração dos diversos ambientes que eles vivem e o estudo desses animais, provavelmente passando facilmente a casa das 2.000 espécies. É interessante que apesar desse bicho já ter sido descoberto há mais de 200 anos, não existe muito estudo sobre ele, nem muito incentivo também. Sabemos muito pouco sobre eles e sua variação. Aqui no Brasil, inclusive, sua fauna é muito pouco explorada, sendo que seus estudos acabam sendo muito concentrados em pontos específicos. Inclusive, o estudo dos tardígrados marinhos em si, embora ele tenha bastante espaço na costa do Brasil, não existe muita exploração dessas criaturas nas partes insulares, ou seja, nas ilhas. Cara, além de ter uma diversidade de distribuição imensa, os tardígrados também são um grupo extremamente antigo, sendo que seu grupo provavelmente se separou dos artrópodes e dos onychophoras lá nos primórdios do Cambriano. Caso isso para você não signifique nada, vou dar um exemplo. Como disse no vídeo sobre baratas surgiram bem antes dos dinossauros, certo? Então, os tardígrados surgiram bem antes das baratas. Para os tardígrados, as baratas não passam de crianças quase que recém-nascidas, mas essa idade é o que os relógios moleculares nos indicam. Infelizmente não possuímos muitos registros fósseis de tardígrados
para ter uma precisão melhor. Inclusive temos apenas 2 registros fósseis escritos, ambos encontrados em rochas do Cretáceo e em ambares. O primeiro a ser descrito foi o Bjornleg, que foi descoberto em 1940 no Canadá e descrito em 1964. O segundo foi o Milnesium Smolensk, descoberto e descrito umas 4 décadas depois, mais ou menos, do Bjorn. Porém, tudo indica pela idade das rochas que o Milnesium é uns 14 milhões de anos mais velhos que o Bjorn. É interessante que, diferente do Bjorn, que estava quase que irreconhecível no ambar, o Milnesium Smolensk estava muito bem conservado, o que facilitou na hora de classificar ele. É interessante, inclusive, que essa espécie antiga se assemelha muito em questão externa do corpo aos Milnesiums atuais, mostrando que alguns aspectos permaneceram praticamente inalterados, mesmo com 94 milhões de anos de diferença. Infelizmente, como tardígrados não possuem parte do corpo rígidas ou com materiais que fossilizam com facilidade, os fósseis deles são extremamente escassos, por isso dependemos muito dos estudos moleculares para entender melhor o processo evolutivo e o passado desses animais. Depois de ter falado sobre a diversidade de espécies e um pouco sobre seu histórico evolutivo, vou entrar no assunto que acho que boa parte de vocês estava esperando. Como ele sobrevive a ambientes extremos e a escassez de recursos. Lembrando que agora eu vou entrar numa parte que envolve bastante química, mas eu consegui simplificar bastante e acredito que esteja fácil de entender. Bom, tem gente que imagina que eles ficam tranquilamente vivendo sua vida enquanto estão no calor de mais de 5.000 graus Celsius. Bom, mas não é bem assim. Quando as condições ambientais estão desfavoráveis, eles entram em um estado chamado de criptobiose. Existem muitos tipos de criptobiose, cada um ocorre com uma condição diferente. Temos a anoxobiose, que ocorre quando tem falta de oxigênio, criobiose, que ocorre com temperaturas muito baixas e congelantes, osmobiose, quando o local em que os tardígrados vivem é hipertônico em relação a eles. Caso você não saiba o que é hipertônico, explicando de uma forma superficial, é como se tivesse muito sal onde o tardígrado está vivendo. Então, para não secar totalmente, ele entra nessa fase. É um processo chamado osmose, talvez você tenha visto sobre isso na escola. E por fim temos a anidrobiose, que é a forma de criptobiose mais conhecida. Ela evita com que o tardígrado morra por falta da água no ambiente. Protege também contra uma série de fatores físicos como alta temperatura, radiação ou diferentes tipos de produtos químicos como álcool, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, ácido sulfídrico. Realmente não se fazem mais animais como antigamente. Lembrando que não são todas as espécies que sobrevivem à escassez de água. Inclusive até dentro das espécies que conseguem sobreviver vai depender muito do indivíduo. Alguns são mais resistentes que outros nesse estado de anidrobiose. O corpo do tardígrado sofre uma série de alterações metabólicas e anatômicas, fazendo com que a atividade metabólica do indivíduo fique muito baixa. Você percebe que isso está ocorrendo quando o animal sofre um processo de encolhimento, entrando em um estado que chamamos de TUM. Nesse estado, a perda de água se reduz muito, diminuindo a superfície de evaporação do corpo do indivíduo e a transpiração é reduzida uns 50%. Fora que os órgãos, tanto internos quanto externos, são protegidos contra a secagem. Basicamente, depois que a água vai embora do corpo, depois de um longo tempo nesse estado, ele produz alguns protetores biológicos como as moléculas de trealose, que impedem que as proteínas e ácidos nucleicos, ou seja, DNA, RNA e etc., percam sua forma, impedindo assim a morte das células. Tem outras moléculas de proteção biológica também, mas a função de boa parte delas é semelhante à trealose. E já tem muita química nessa parte, talvez eu me aprofunde nisso em algum outro vídeo. Bom, depois dessa parte enorme de química, vamos voltar à normalidade. Os tardígrados ganham esse título de animal mais resistente do mundo é por causa desse estado de anidrobiose, que é o que os distingue de outros organismos extremófilos. Organismos extremófilos, para caso você não saiba, são organismos que sobrevivem em ambientes extremos. Inclusive, apesar de ter uma expectativa de vida baixa, nesse estado faz com que eles praticamente não envelheçam. Eles conseguem sobreviver por muito tempo no estado TUM. Algumas fontes dizem que pode ser de 9 a 20 anos, dependendo da espécie. Algumas outras fontes afirmam que 30 anos. Inclusive, boa parte das mortes deles, nesse estado, não ocorre nem por envelhecimento, mas sim porque a água do seu corpo secou e os processos químicos foram de base. Além de que os poucos danos celulares que recebe se acumulam com o tempo. Lembrando que a resistência a determinada situação depende muito de espécie para espécie, indivíduo para indivíduo. Bom, como podemos observar o quanto esse animal é resistente, durante muitas décadas surgiram muitos artigos científicos mostrando que esse animal pode ser o organismo modelo perfeito para estudos astrobiológicos. O primeiro artigo a sugerir isso surgiu no ano de 1964. Depois disso, muitos artigos e pesquisas foram surgindo com o passar do tempo, colocando os tardígrados como os organismos perfeitos para as pesquisas envolvendo o espaço por questões de resistências e da facilidade reprodutiva e na multiplicação desses organismos. Inacreditavelmente, essas pesquisas que recomendavam o uso de tardígrados em missões espaciais foram ouvidas.
e alguns programas espaciais para estudos com tardígrados foram criados. Basicamente, a maioria desses projetos são diversos testes para verificar se os tardígrados normalmente de espécimes selecionados sobrevivem e se eles se mantêm intactos em condições extremas no espaço. Um projeto que me chamou bastante atenção foi o projeto Tardígrada in Space, na missão Photon M3, um dos experimentos envolvendo os tardígrados nessa mesma missão. Eles fazem experimentos de duas espécies de tardígrados se elas conseguiriam sobreviver à exposição ao vácuo espacial. Bom, os resultados mostram que sim, mas a exposição a algumas radiações como a ultravioleta, a ionizante e a cósmica diminuem bastante as chances de sobrevivência destas duas espécies. Cara, temos que admitir, tardígrados são animais absurdos, incríveis e fofinhos. Ainda temos muito a pesquisar sobre essas criaturas, o que sabemos é quase nada. Bom, é isso, gente. Se você me assistiu até aqui, obrigado de verdade. Na moralzinha, se você puder ajudar no engajamento do vídeo, é de imensa ajuda. Eu gostei bastante de pesquisar sobre esse assunto e escrever o roteiro desse vídeo. Portanto, se você puder me ajudar, agradeço imensamente. Ah, e caso você goste do meu conteúdo, inscreva-se para acompanhar meus vídeos semanais. Isso também será de grande ajuda para aumentar nossa comunidade. Bom, obrigado por ver até aqui, até mais.